Oração transformadora a São Miguel Arcanjo. Liberte-se das preocupações. Se esta mensagem sagrada chegou até você neste momento, saiba que não é coincidência. São Miguel Arcanjo, o poderoso guerreiro celestial, deseja que você cesse de se angustiar e encontre a serenidade divina que há muito tempo procura. Vou compartilhar uma passagem bíblica que está em Mateus 6, 25 a 34, extraída do Sermão da Montanha, onde Jesus ensina às multidões uma lição que revolucionou minha existência e tenho absoluta certeza que transformará a sua também. A passagem inicia assim: Por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Porventura não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando ouvi pela primeira vez estas palavras sagradas, estava atravessando um período de intensa tribulação. Havia sofrido uma lesão grave na coluna vertebral e precisei me afastar de tudo o que conhecia, minha cidade, meus estudos, minha rotina. Retornei à casa dos meus pais, numa pequena propriedade rural, em uma cidade de apenas 3.000 habitantes. Foi neste momento de isolamento que São Miguel Arcanjo falou ao meu coração, pedindo para que eu abandonasse completamente as redes sociais. Inicialmente resisti, questionando o porquê desta orientação divina. Afinal, através destas plataformas eu auxiliava muitas almas, compartilhava conhecimentos espirituais e neurocientíficos, recebia testemunhos edificantes e até obtinha retorno financeiro. Mas então entendi, eu não possuía paz verdadeira em nenhuma dessas atividades. Algo estava profundamente equivocado, pois se acreditava estar no caminho correto, mas isso não me concedia serenidade genuína, apenas uma falsa tranquilidade quando tudo corria conforme o planejado. Então aceitei o chamado celestial. Deletei todos os aplicativos e me dediquei completamente à palavra sagrada e à comunhão com o divino. Esta decisão tem transformado radicalmente minha existência. É sobre esta paz indescritível que venho falar hoje, uma paz que jamais experimentei antes. Estes últimos tempos têm sido os mais plenos de toda a minha jornada terrena, pois descobri uma serenidade que não depende da ausência de conflitos, mas da confiança absoluta no Pai Celestial. Há uma parte particularmente reveladora nas Escrituras. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Desejo enfatizar esta verdade porque quero que reflita profundamente sobre ela. Quantas vezes te angustiaste intensamente por alguma situação e ela permaneceu inalterada? A inquietação não modifica o amanhã, apenas rouba a harmonia do presente. Quanto mais te preocupas com algo, mais distante se torna a solução. Frequentemente apenas agrava a situação, pois ao focar tanto na possibilidade negativa, acabas manifestando aquela realidade indesejada. Descobri algo extraordinário. Todas as tuas ansiedades, independente de quais sejam, teus objetivos, anseios, sonhos, tudo aquilo que te causa grande inquietação, tu colocas no altar muito elevado. Tudo aquilo que pensas, quando isso acontecer, minha vida será completamente diferente. Está posicionado num pedestal, tão alto que te distancia da própria conquista.
Tem uma revelação que me serviu profundamente neste período de transformação. Tudo aquilo que desejas intensamente, precisas abandonar temporariamente, até perceberes que aquilo nunca esteve distante, mas sempre habitou dentro de ti. Imagino que tuas preocupações sejam legítimas. Talvez te inquietes sobre como alcançar aquele sonho, como conseguir aquela posição, aquela aprovação, como proteger tua família, quitar aquelas dívidas. Compreendo que sejam questões válidas. As minhas também eram. Mas o foco estava equivocado. Quando te preocupas excessivamente, isso não significa que resolverás o problema. Como está escrito, quem pode, por mais que se angustie, acrescentar 1 hora à sua existência? Ou seja, a sua preocupação não altera absolutamente nada, apenas remove a serenidade do presente. Existe uma verdade profunda que aprendi. Aquilo que mais desejas só se manifesta quando cessas de ansiar tão intensamente. Quando estamos obcecados, carentes ou excessivamente apegados, vibramos na frequência da falta, da escassez. Por que isso acontece? Quando colocas teu desejo, tua preocupação num pedestal, pensando, quando aquilo acontecer, estás enviando ao universo a mensagem de que a realização está no futuro. E o universo não compreende as tuas palavras, ele responde à tua vibração. Se estás transmitindo que, quando aquilo acontecer, as coisas melhorarão, o universo interpreta, então ainda não aconteceu. Ou seja, ela não possui. Consequentemente, mais escassez se manifesta, pois a mensagem é de carência. O universo está constantemente reafirmando aquilo em que acreditas. Então, se posicionas teu desejo num pedestal, ele confirma, está correto, está distante, não é real no presente, portanto, não receberás isso agora. Há outro aspecto fascinante. Quando soltas e abandonas aquele apego, liberas a necessidade e te tornas completo, pois não precisa mais disso para te sentir inteiro. E somente quem está completo pode receber algo sem se perder nele. O divino não te concederá aquilo que mais desejas na vida, enquanto aquilo for o que mais desejas na vida. Pois se te conceder, te fragmentarás, porque precisarás de outra coisa para ocupar este pedestal. Este altar não pode ser ocupado por nada material. Deves compreender que aquilo que mais almejas já habita em ti. Não estou falando de uma perspectiva superficial, de visualize como se já tivesse. Tentei esta abordagem durante muito tempo. Saber os conceitos é completamente diferente de vivê-los, de manter a consciência desperta no cotidiano. Cometi o erro comum do ser humano, presumir que, por saber, eu já era. E não é assim. É totalmente distinto. Quando digo que deves compreender que o que desejas já és, me refiro a algo mais profundo. Deixa-me exemplificar. Sempre quis auxiliar pessoas e, através das redes sociais, fazia isso por meio de vídeos e publicações, realmente ajudando muitos. Mas qual era meu verdadeiro foco? Era genuinamente auxiliar as pessoas ou estava concentrado nas visualizações, quantidade de seguidores e retornos financeiros? O foco estava equivocado, por isso não havia paz verdadeira. Quando compreendi que aquilo que eu mais desejava, palestrar e ter muitos seguidores, era uma visão muito limitada do meu verdadeiro propósito, tudo mudou. Se o que realmente queria era auxiliar pessoas, então ao dizer a alguém que ela está radiante hoje, já estava cumprindo minha missão. Entendes? O desejo que estava no pedestal desceu para o meu coração. A diferença é apenas de escala. Quando deseja, por exemplo, ajudar animais e sonha com um grande santuário, se oferece ração a um cachorro abandonado agora, não estás já salvando animais? Só muda a escala. Então para de colocar teu desejo num altar e percebe, espera, eu já sou isso, já faço isso. O universo responde, ela já é, e começa a expandir na manifestação. Há um filme da Disney chamado Soul que ilustra perfeitamente isso.
O protagonista Joe é um pianista que passa a vida inteira acreditando que seu propósito é tocar piano, sonhando em se apresentar nos grandes palcos. Quando finalmente consegue tocar num grande palco, pergunta à famosa saxofonista Dorothea Williams: "E agora?" Ela responde: "Agora voltamos amanhã e fazemos tudo de novo." Ele fica perplexo e ela conta a história do peixe. Um peixe passou a vida inteira procurando o oceano. Chegou a um peixe ancião e perguntou: "Onde fica o oceano?" O ancião respondeu: "Você está no oceano." O peixinho replicou: "Mas isso é água. Eu estou procurando o oceano." Frequentemente vivemos exatamente isso. Vivemos buscando algo, sendo que já estamos nele, já estamos no oceano. Vivemos procurando aquilo que um dia alcançaremos, mas aquilo já habitava em nós. Nós apenas precisávamos enxergar. Há uma passagem no Evangelho de Lucas que declara: "O reino de Deus está dentro de vós." Sempre que lia isso, interpretava que a luz divina habita em nós. E de fato habita, não está incorreto. Mas quando conectei este evangelho com o evangelho de Tomé, um evangelho gnóstico que foi ordenado a ser queimado por Roma, não está na Bíblia oficial, junto com outros evangelhos como o de Maria Madalena e Judas, pois falavam muito sobre autoconhecimento, sobre não necessitar de intermediários para se conectar com a palavra de Jesus, enfatizando a consciência própria e o despertar espiritual. A Igreja de Roma considerou isso prejudicial a seus interesses, pois desejavam imposição, criar dogmas. Então ordenaram a queima, mas foram descobertos por Muhammad Ali em 1945 e hoje estão espalhados pelo mundo. Quero compartilhar 2 lógions, palavras sagradas em grego, que se complementam magnificamente. O lógion 3 e o lógion 113. O lógion 3 declara: "Se aqueles que vos guiam disserem: Vede, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se disserem: Está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo." O lógion 113 complementa: "Se vossos líderes disserem: Vede, o reino está lá, então o reino não virá. Mas o reino do Pai está espalhado sobre a terra e os homens não o veem." Isso casa perfeitamente com a história do peixe que buscava o oceano já estando nele, e harmoniza com Jesus sempre declarar que o reino pertence às crianças. As crianças entrarão no reino porque o reino nunca foi sobre um local físico. Não é sobre lá, não é sobre o céu, o mar, um lugar, um dia, uma hora, uma salvação futura. O reino é aqui, é um estado de consciência. O reino é a maneira como enxergas o mundo através dos olhos de Cristo. Quando vês beleza onde ninguém vê. Quando percebe graça em tudo que ninguém percebe. Quando não te inquietas mais porque sabes que há um Criador cuidando de tudo. O reino é seres como uma criança. As crianças não se preocupam com o futuro, se conseguirão dinheiro, se serão famosas, se serão validadas pela sociedade. Elas simplesmente vivem e acreditam nas coisas com fé pura. Deixo aqui uma pergunta que revolucionou minha percepção sobre mim mesmo e muitas coisas que havia confundido. O que estás deixando de ver por estar esperando lá, aquilo que está aqui? O que chamas de futuro? Não seria algo que precisa ser reconhecido no presente? Novamente, como o peixe que buscava o oceano já estando no oceano. Aplica isso à tua vida. Tu queres intensamente algo. Eu também queria. Até perceber que eu já era aquela coisa. Tu não vais começar tua missão, não vais colher os frutos da tua missão. Tu és a missão. Não és um corpo com alma. És uma alma num corpo. Quando paras de confundir esses conceitos de um dia cumprirei minha missão, tudo se esclarece. Eu tinha a ideia de que quando os recursos chegassem, conseguiria realizar grandes feitos. Mas compreendi que os recursos dependem da escala. A fonte sou eu, a missão sou eu. Se faço com pouco a mesma intenção de fazer para muitos, isso é fidelidade.
Como está escrito, se és fiel no pouco, Deus te dará muito. Pois se não és fiel no pouco, como suportarás o muito? Eu visualizava muitas situações, palestrando para multidões e sempre pensava, quando esse dia chegar, será extraordinário. Mas não compreendia que aquilo que estava fazendo na visualização já fazia diariamente. Quando oferecia uma palavra gentil a alguém, quando auxiliava alguém, apenas mudava a escala. Quando entendi isso, a existência fez completo sentido. Parei de me inquietar porque sei que a missão sou eu, não algo externo para validar isso. Quero que esta reflexão permaneça em tua vida. O que estás esperando lá que já possuis aqui? Tu já tens isso, apenas precisas enxergar em ti. Mesmo que digas, mas isso é tão pouco, isso é exatamente o que buscas lá. Buscas mais paz, mais felicidade, mais plenitude. Mas escuta, não existe lá, nunca existiu. Não existe passado e futuro, sempre existe o presente. Quando estavas no passado, vivias o presente. Sempre é o presente. Se não fores feliz agora, nunca serás feliz, porque só existe um momento presente. São Miguel Arcanjo, poderoso guerreiro celestial, com tua espada de luz divina, corta agora todas as correntes da preocupação, da ansiedade e do medo que prendem esta alma preciosa. Que ela compreenda que já possui dentro de si tudo o que busca, que já é aquilo que deseja ser, que encontre a paz que supera todo entendimento e viva no reino que já habita em seu coração. Amém. Se esta mensagem tocou profundamente tua alma, se sentiu São Miguel Arcanjo falando diretamente ao teu coração, deixa nos comentários teu pedido ou teu agradecimento ao Arcanjo Guerreiro. Ele está ouvindo cada palavra, cada súplica, cada gratidão. Deixa teu like se esta oração trouxe clareza à tua mente e paz ao teu coração. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir estas palavras sagradas hoje. Tu pode ser o anjo que o universo está usando para levar esperança a uma alma aflita. São Miguel Arcanjo está trabalhando através de ti neste momento. Não guarde esta luz só para ti. Espalha esta bênção. Que São Miguel Arcanjo abençoe abundantemente a tua vida e te conceda a paz que tanto buscas. Até o próximo vídeo.